Olá, pessoal! Dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra criança e adolescente. Nós não podíamos deixar fechar o mês sem falar sobre isso. Parece que é algo que está tão distante de nós, mas na verdade não está tão distante assim. Todas as camadas, as mais pobres até as ricas, estão sujeitos ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente veio falar sobre esse assunto. Não é um tema fácil para falar. Imagina, então, né, quem vive essa exploração, né, essa criança, esse adolescente que vive essa exploração. Mas é um tema importante para que a gente possa tratar aqui e é o que nós vamos fazer. Hoje nós vamos trazer mais números, mais informações bem abrangentes de uma maneira geral, né? Uma visão ampla. E depois nós vamos trazer um pouco mais bem perto de nós, né? Poxa, e aí, tá tão perto assim? Eu acho que está. De qualquer forma, vou trazer aqui os números e vocês também tirem as conclusões. Então, vamos começar dizendo que o abuso e a exploração sexual contra criança e adolescente é uma violação dos direitos humanos. Por quê? Porque existe esse abuso através de troca de alimento, bebida, droga, dinheiro. Então, é considerado uma comercialização, uma mercadoria, um objeto. E por receberem pagamento pelo ato sexual, ele é um abuso sexual e, ao mesmo tempo, a exploração do trabalho infantil. Olha que coisa mais séria, né? Trazendo isso para a nossa consciência. E claro, né, que é uma violência de trabalho porque nós valorizamos muito o capital. Hoje a gente precisa ter dinheiro para atender necessidades de sobrevivência, desde ter uma casa, desde alimento, enfim. E podemos ampliar isso, né? Porque muitos jovens, mesmo de classe média, que saem estudar fora, às vezes precisam até de um dinheiro a mais para poder ir numa festa, para comprar uma blusa, para comprar uma bolsa, para, enfim, né, para atender às suas necessidades de adolescentes e acabam caindo nessa exploração e abuso sexual como trabalho mesmo, em troca de que seja dinheiro. E o sexo tem mercado. Ele, vamos dizer assim, tá mais fácil, né? O sexo tem mercado e precisa de corpo jovem. Então, ele é, inclusive, né, quando a gente fala que tem mercado, o corpo jovem ainda mais, ele é altamente lucrativo. A carne, né? A gente fala assim de carne, a carne jovem mesmo, ele tem valor. A virgindade ainda é paga, tem muito valor, é valorizada. Se nós pensarmos como mães, como pais, eu não sei quantos aqui passam creme no rosto, pessoas que pintam o cabelo, para poder estar o quê? Mais jovem. A primeira coisa quando a gente vê um amigo, né, de infância, nossa, ele tá jovem, ele tá acabado. O que será que pensou de mim? Vai parecer que eu tô acabado ou que eu tô jovem? Então, percebe que ainda mais nesse mercado lucrativo, nós temos a cultura de valorizar a carne nova. Eu me sinto até um pouco mal quando eu falo dessa forma, por isso que eu falei, é um tema que é difícil de falar, mas é um tema necessário para a gente poder ter a noção de como isso é olhado por outras pessoas, pelas pessoas que fazem a exploração.
Eles olham como uma carne jovem. E tem 5 modalidades de abuso e exploração sexual. A primeira é a prostituição mesmo, a prostituição infantil. Agora é importante a gente saber que a criança ela não se prostitui, ela é prostituída. Então, nesse caso, um adulto que convence. E normalmente, quando você olha nas ruas e tem adulto trabalhando na prostituição, você pode ter certeza que se não tem criança, tem jovens, tem adolescentes. Porque é o que eu falei anteriormente, a carne jovem é valorizada. E tem pessoas que param o carro ou vão em algum lugar e falam, eu quero jovem, eu quero adolescente. A maioria são mulheres, eu quero mulher, menina, né, que é pior do que mulher, menina. A segunda modalidade é a pornografia infantil. É performance em fotos mesmo, né? Fotos nuas e com, às vezes com alguns apetrechos ou não, ou apenas em performance mesmo. Isso eu tô falando de foto, mas vídeo também. E teve uma época, né, ali pelos anos 80, que foi muito natural que as mães tirassem foto dos filhos, né, peladinhos, às vezes em banheira de plástico, ou tomando banho mesmo. E hoje em dia, muitas mães ainda postam essa foto dos filhos na, nas redes sociais, né? Sem maldade, com ingenuidade total. Às vezes a criança, mesmo atualmente, crianças às vezes seminuas ou brincando só de calcinha, alguma coisa nesse sentido. Essa foto, ela pode ser comercializada. Eles podem ir atrás dessa foto e comercializar. Eles pegam essa foto e utilizam. Então, nós precisamos, inclusive, tomar muito cuidado com as fotos que nós colocamos dos nossos filhos nas redes sociais. A terceira modalidade é o turismo sexual, em que as crianças e os adolescentes eles saem da cidade, às vezes até do país, para manter relação sexual, óbvio, né? Que é o que a gente está falando. E no Congresso Mundial de Estocolmo, lá em 96, para a gente ter uma ideia, eu não consegui a informação atualmente como que o Brasil está considerado. Mas naquele congresso, o Brasil era o segundo país do mundo que incentivava o turismo sexual, para a gente ter uma ideia. A outra modalidade, a quarta, é o escravo sexual. Ainda existe, foi amplamente difundido os cuidados necessários, mas muitas crianças e adolescentes, eles são levados fora do país, muitas vezes, né, a maioria das vezes, inclusive, com o consentimento dos pais, dizendo que eles estão indo para trabalhar, estudar e que todos esses gastos que vão ter com essa criança e com esse adolescente, através do trabalho deles lá, trabalho de foto, trabalho de, enfim, né, da invenção que vier, eles irão pagar a dívida. Só que, na verdade, é uma dívida que nunca acaba. E a gente fala de escravo porque eles são obrigados à prática sexual. E a quinta modalidade, que muita gente não acredita que existe, mas é muito comum, é o casamento forçado. Muitos pais, às vezes, sem perceber, querendo o melhor para o seu filho, ainda incentiva o casamento pelas condições sociais de quem está oferecendo. E às vezes dentro da igreja, às vezes dentro da sociedade mesmo, os pais acreditam que vai ser o melhor para sua filha, normalmente mais mulher também, né, mais menina, entregar
a filha para uma pessoa que tenha posses para que ela possa ter um futuro melhor. E ela vira, na verdade, uma pessoa para satisfazer nas necessidades sexuais. Então, por isso que é considerado abuso e exploração sexual também, mesmo com o casamento. Apesar de ter diversas leis que protegem casamento com menores, né, com adolescentes menores de 18 anos, mas isso ainda acontece. Então, essas são as principais modalidades. Acho que vocês perceberam que isso acontece muito mais com meninas do que meninos, diferentemente do que a maioria das pessoas acreditam que isso acontece mais lá no Nordeste, mais lá no Norte. É no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro em que há uma concentração maior do abuso e da exploração sexual de crianças e jovens. E principalmente na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, porque há muitas crianças, eu vou falar um pouquinho das frentes de combate, mas há muitas crianças vulneráveis, sem família mesmo, na rua. Então fica mais fácil de aliciar essas crianças que estão na rua. Mas não pensem que isso é um privilégio só de crianças vulneráveis. Como eu falei, está muito mais perto do que a gente imagina. As crianças de classe média e alta também são aliciadas. Também tem a troca. Ah, mas elas não precisam de dinheiro. Então, mais ou menos. Elas podem não precisar do dinheiro porque a família consegue atender todas as necessidades. Todas, realmente? Às vezes não. Antes de eu dizer essa parte, eu vou colocar para vocês que normalmente, né, é uma pessoa que alicia a criança e o jovem, é uma pessoa próxima, senão não consegue convencer. Então, ou a criança já conhece, ou vem a conhecer e passa a ter confiança. E isso acontece também até de professores, diretores, membros da família, amigos muito próximos, né, serem esses aliciadores, para se ter uma ideia. E eles começam, e aí eu vou falar agora da troca, porque uma forma bastante comum em qualquer classe, né, classe média, baixa, alta, é vincular pelas drogas. Então, oferece e vai aumentando a dosagem, é de graça, e daqui a pouco a criança que ficou dependente, ela precisa de mais droga, então o que ela tem, sem precisar pedir para os pais, é o próprio corpo, e isso é oferecido para ela. Então, por isso que eu falei que isso é muito mais próximo do que a gente possa imaginar. Eu lembro que eu trabalhava no Centro de Crianças Carentes, em São José dos Campos, era lá no Bosque, e tinha uma de nossas crianças que começou a aparecer com tênis mais novo, com uma camisa mais nova, e nós ficamos de olho, porque não era o normal, de repente começou a aparecer, o que aconteceu? Né? E ele falava que ganhava de um primo, que ganhava de um primo, que ganhava de um primo. Nós entramos em contato com os pais, né, para ver o que estava acontecendo. Começou a ser muito, a incidência é muito grande, ninguém começa a presentear uma criança, né, sem motivos aparentes, assim. E os pais não sabiam que a criança estava ganhando tudo aquilo. Então, aí a gente tomou as providências na época de denúncia e proteção dessa criança, mas esse primo já né, estava com a total confiança dessa criança. A gente perguntava quem é meu primo, não, ele é muito legal, não sei, mas ele não tinha contado para os pais ainda. Ele não mostrava para os pais os presentes que ele ganhava. Não tinha acontecido nada ainda.
nós conseguimos atuar mais rápido. Mas é para vocês terem uma noção desse começo. Uma pessoa começa a ser muito boazinha, agradar essa criança, seja com presente, seja com jogos, né? Ah, eu vou comprar um jogo para você online. E compra e dá de presente, começa a conversar e daqui a pouco compra um outro presente, a gente nem sabe o que está acontecendo aí. O filho tá lá brincando no quarto, feliz da vida, e daqui a pouco ele, ó, só que agora a gente precisa de uma foto tua. E por aí vai, depois que ganhou a confiança. E tem um ponto importante. Por que a criança não, normalmente ela não conta para o pai, não conta para a mãe? Porque ela se sente culpada. Para ela, é ela que está fazendo alguma coisa errada. Caramba, eu quero essa droga, ou eu quero esse tênis, eu quero esse jogo, eu tô só tendo benefício, só para tirar uma foto, só para, né, fazer um ato sexual. Ele não consegue perceber que ele não está fazendo nada errado. Quem está fazendo é o aliciador. Mas na cabeça dessa criança e a forma com que eles atuam é que essa criança se sente culpada. Esse adolescente se sente culpado. São várias informações que eu trouxe aqui para a gente poder iniciar esse assunto. Iniciar não, né? A gente iniciou e já andamos bem por ele. Tem algumas frentes de prevenção, de combate, né? Em 2000, no ano de 2000, passou a ter um plano de enfrentamento e hoje, né, está na Política Nacional de Proteção e de Denúncia. Então, tem o Disque 100 para isso, né? Se a gente observar qualquer situação que pareça irregular, tem o Disque Denúncia. Eu vou encerrar o assunto por aqui hoje, né? Como eu falei, não é fácil de falar, eu trouxe muitas informações e eu fico imaginando, né? Se para nós é difícil de falar, imagina para quem vivencia essa exploração e esse abuso. E nós deixamos, como sempre, o nosso direct lá no Instagram, ou mensagem do Facebook. Acho que a gente nunca colocou o endereço aqui do Facebook, nós vamos colocar. Pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas. E vamos trazer mais desse assunto nessa semana. Um abraço a todos vocês.